FATEC, formação nas áreas de Libras, psicanálise clínica, bacharel em teologia, pós-graduação e muito mais. Conheça o nosso ensino à distância. 17-3421-5653 e venha ser FATEC você também. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da TV FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências de Votuporanga, para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, em específico, nós estudaremos a lição 8, a data 24 de agosto de 2014. Essa pré-aula será ministrada, a lição ela no domingo de manhã, nas Escolas Bíblicas Dominicais, no dia 24. O tema hoje é um tema, um pouco meio apaixonante para dentro da igreja, eu posso dizer assim, o cuidado com a língua. Eu quero ler juntamente com os irmãos a revista da Escola Bíblica Dominical, o texto áureo que está aí em tela, que diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderosa para também refrear todo o corpo, e poderoso também para refrear todo o corpo. Tiago 3:2. A verdade prática diz assim: a nossa língua pode destruir vidas, portanto sejamos cuidadosos com o que falamos. Então, a verdade prática aqui já expressa a importância de nós controlarmos esse tão pequeno membro do nosso corpo que é a língua, o cuidado ao falar, ter muito cuidado, que pode tirar até vidas físicas até e espirituais também. A leitura bíblica em classe, costume, nós não fazemos a leitura por se tratar de ser muito extensa. Os irmãos, no litúrgico no domingo de manhã, realizam a leitura bíblica em classe, encontra-se em Tiago 3:1-12. Como o tema hoje é o cuidado com a língua, eu tenho um cantor, muito famoso chamado Ezequiel, e ele tem um hino, um hino que ele criou, em específico para essa lição. Então ele é nosso convidado especial e eu farei algumas perguntas para ele e ele estará respondendo em forma cantada. Ezequiel, vem aqui, meu querido. Quando você não era crente, como é que você cantava? A malvada pinga que me atrapalha. Mas depois que você se converteu, meu filho, você começou a cantar de que forma? A malvada língua que me atrapalha. Nós agradecemos a participação, do nosso cantor Ezequiel. É uma forma até de brincadeira, irmãos. Obrigado, Ezequiel, Deus abençoe. É uma forma até de brincadeira, de descontração. Mas antes o camarada tinha o vício da pinga, agora na igreja ele tem o vício da língua. Então, que nós possamos refletir até de uma forma carinhosa, O Jonathan, nosso controlador de som aqui e do estúdio, está meio descontrolado aqui, mas eu acho que ele vai se controlar até o final da pré-aula. Então, que nós possamos refletir a importância, do controlar a nossa língua. Na introdução diz assim: nessa lição veremos o quanto o crente deve ser cuidadoso na maneira de falar com os outros. Meu irmão, quando nós estamos conversando ou nós estamos expressando uma opinião, geralmente nós estamos expressando para alguém. E quando nós expressamos algum pensamento, nós não sabemos em que situação essa pessoa se encontra. Então muitas vezes nós ferimos pessoas por palavras e com palavras. Então que nós possamos tomar cuidado. Muitas pessoas, perderam as suas vidas espirituais, perderam até a vida física, no sentido, dizendo assim. Por quê? Porque foram feridas com palavras. Então que nós possamos prestar um pouco mais de atenção no que nós expressamos e o que nós falamos. E nós vamos tratar aqui, que quando nós aspiramos ao ministério, quando nós nos tornamos personalidades públicas, ainda nós temos que tomar cuidado. Quanto mais nós vamos crescendo dentro da casa do Senhor, quanto mais nós vamos tomando um cargo de liderança e de ministério, mais nós temos que tomar cuidado ao falar. Olha o que diz aqui o capítulo 1, a seriedade dos mestres, Tiago 3:1-2. O capítulo 1 subdivide-se em item 1, o rigor com os mestres, item 2, a seriedade com os mestres na igreja, item 3, perfeição que domina o corpo. O item 1, o rigor com os mestres.
Os mestres eram honrados em toda a comunidade judaica, gozando de grande respeito e prestígio. Antes de almejarmos o ministério da palavra, devemos estar cônscios, né? Ter consciência de nossa responsabilidade. Ora, ser mestre na casa do Senhor é uma maravilha. Ter um local de destaque na casa do Senhor e de liderança é uma maravilha. Ser obreiro, dirigente de uma igreja, de uma congregação é uma maravilha. Muitos almejam isso, porque nós não vamos ser aqui hipócritas e dizer que quem está nesse cargo ou almeja esse cargo não tem um lugar de honra na igreja. Lógico que tem um lugar de honra. Como no Velho Testamento, na cultura judaica, os mestres eram muito honrados, tinham respeito e prestígio na comunidade. Hoje não é diferente. Quem é um ministro na casa do Senhor, quem é um obreiro, quem é um líder, tem prestígio e honra na casa do Senhor. E Tiago fala sobre isso. Só que ele fala que antes de almejarmos isso, primeiro nós devíamos ter muito mais responsabilidade. Então, quem quer esses cargos na casa do Senhor, quem é líder, tem que estar cônscio, ter consciência que deve ter controle na língua. Mas parece que é o contrário. Muitas pessoas, quanto mais oportunidade ele tem na casa do Senhor, mais ele tagarela, mais ele solta a sua língua. Então que nós possamos estar conscientes da nossa responsabilidade. Se Deus te chamou para o ministério, e se você almeja, está feliz porque está sendo honrado, está feliz porque tem prestígio, controle a sua língua. É o que a palavra de Deus diz. No item 2 do capítulo 1, a seriedade com os mestres na igreja, diz assim: devido à sua importância, Jesus estabeleceu o ensino como meio de propagar o evangelho a toda criatura, e assim ordenou à sua igreja que fizesse seguidores do caminho pelo mundo. Olha, preste atenção. Um mestre na igreja, ele tem a função do falar, do ensinar. Mas, pastor, como que eu vou controlar minha língua? Se a minha função aqui é falar, não, agora eu vou falar. Tem aqueles que, né, agora eu vou falar. Não, agora eu vou deixar, agora sai tudo, agora eu falo tudo. Coisa linda, né? Coisa linda. Mas Jesus diz que a função do mestre é ensinar. Mas a palavra de Deus, não falar bobeira por aí. E tem muita gente que usa o púlpito e a palavra de Deus como cavalo de batalha, para ficar falando coisas que não deve. E no item 1 aqui do capítulo 1 nós já aprendemos que quem tem cargo de liderança, quem está no comando da igreja, tem que ter a seriedade e responsabilidade, tem que tomar cuidado com a sua língua. Então, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai galgando, né, ministério dentro da igreja, você vai deixando de se tornar uma pessoa comum dentro da igreja para se tornar uma personalidade pública, honrada, respeitada pela sua comunidade. Então você tem que prestar atenção que o que você vai falar, muitas pessoas vão acompanhar. Então, você vê, pense numa personalidade pública, um presidente da república. Ele não pode falar qualquer coisa. Ele não pode expressar qualquer opinião. Porque dependendo da opinião que ele expressar na televisão ou nos meios de comunicação, o país entra em polvorosa. Ora, se o chefe da nação está falando isso, e nós, né? Mesmo assim, é um líder na igreja, é uma pessoa que tem responsabilidade, que está na frente de uma congregação, que está na liderança de um trabalho. Tome cuidado com o que você fala. Você não pode expressar qualquer coisa, controle a sua língua. Por quê? Porque as pessoas vão pelo que você fala. Você tem um cargo de destaque, elas vão acreditar no que você fala. Então, pregue a palavra de Deus, crie seguidores pelo caminho, que é o que Jesus mandou. O item 3 do capítulo 1 fala sobre a perfeição que domina o corpo. Diz aqui: quem domina ou controla a língua sem cometer delitos. Quais são os delitos? Tem vários aqui. Eu coloquei descontrole, difamação. Tem pessoa que é descontrolada. Qualquer coisa que ela ouve, ela vira uma metralhadora e sai falando também. Não tem controle. Língua que difama. Ouvi um mosquitinho aqui, transforma um elefante lá na frente, difamando, destruindo, né? E não importa. Quem não tem controle na língua, quando não tem controle quando é membro, não tem controle quando é líder, não tem controle quando é pastor, quando é papa, quando é bispo, quando é apóstolo, não tem controle.
é um descontrolado, não tem domínio sobre a língua. Olha aqui, se não tem domínio sobre a língua, não vai ter domínio sobre o corpo e sobre as suas atitudes. Mas aqui no item 3 diz, se tem domínio sobre a língua, sem dúvida, é uma pessoa perfeita. Colocou perfeita entre aspas, né? Uma perfeita no sentido da palavra, né? Não é no sentido da perfeição da eternidade. O capítulo 2 fala sobre a capacidade da língua. O capítulo 2 subdivide-se em item 1, as pequenas coisas no governo do todo. Item 2, a língua também é um fogo. Item 3, para dominar a língua. O item 1 do capítulo 2 diz assim, as pequenas coisas no governo do todo. Tiago faz uma analogia acerca da nossa capacidade de usarmos a língua. A analogia é uma comparação. Ele remete-nos ao exemplo do leme dos navios e do freio dos cavalos. Ora, o leme do navio é aquela peça, né, que fica atrás do navio, que direciona para onde o navio deva ir. Um navio sem leme fica à deriva. A tendência é bater nos arrecifes, né, nas pedras, perder o controle e naufragar. Um cavalo sem freio, para quem conhece animal, um cavalo com freio já é difícil dominar, dependendo do animal. Sem freio, então, primeira cerca que ele encontrar, ele vai te jogar na cerca. Vai acabar com você. Então, resumindo, a analogia que Tiago traz, nos dois exemplos, tanto do leme como do animal, do freio, é um exemplo de tragédia. Você sem o domínio da sua língua, é igual um navio sem leme, é igual um cavalo sem freio. O final é a tragédia. Eu nunca vi gente falador, linguarudo dentro de igreja se dá bem. Ministério de fofoqueiro, irmão, eu nunca vi obreiro fofoqueiro, murmurador, linguarudo, tagarela se dá bem dentro de igreja. Nunca vi. O ministério é curto, mas aquele que se guarda na sua língua, aquele que se guarda da sua língua, ele alcança a vitória, ele alcança o caminho da perfeição e Jesus abençoa a vida dele. O item 2 do capítulo 2 fala, a língua também é um fogo. Quantas pessoas não frequentam mais as nossas reuniões porque foram feridas com palavras? Você já se fez essa pergunta? Ele faz uma pergunta, quantas pessoas foram feridas com palavras dentro da igreja? E também faz a pergunta, você já se fez essa pergunta? Se você feriu alguém, matou alguém? Se alguém que não está na igreja por sua culpa? Irmãos, se nós formos enumerarmos a quantidade de pessoas que já não estão mais na igreja por causa de conversa, é terrível, né? É por isso que eu falo na igreja lá, eu sempre falo, irmão, quando você quiser que eu vou na sua igreja, na sua casa, me convide. Tem gente que se autoconvida porque gosta de falar demais. Então, ele dá o exemplo do fogo. O fogo não precisa de muita coisa. Aqui na nossa região nós temos muitas plantações de cana e fica aquela palha da cana. Mas não precisa de muito. Se pega um foguinho lá, bem longe, e vem uma fagulhinha, uma faísca, e cai naquela palha do canavial, causa um incêndio tremendo. Mesmo assim a língua é pequenininha, mas o fogo dela, irmão, se encontra uma palha seca, faz um estrago tremendo. Guarde essa faísquinha que você tem na sua boca aí, irmão, viu? Não abra sua boca e não deixe que a fagulha saia, que o incêndio pode pegar você também. O item 3 do capítulo 2, para dominar a língua. Lembrando aos irmãos que essa pré-aula, né, eu gosto de lembrar, é uma pincelada, nós não temos pretensão aqui, de forma alguma, de dar uma escola bíblica dominical. É um subsídio para ajudar você no caminho do ensino no domingo de manhã, tanto aluno como professor. Item 3, para dominar a língua. Ainda no versículo 7, Tiago faz outra ilustração em relação ao tema do uso da língua. Ele mostra que a natureza humana conseguiu domar e adestrar as bestas feras do campo. Outro exemplo que Tiago dá, dizendo o seguinte: o homem dominou o leão, dominou o cavalo chuco, dominou tanta coisa, irmão, besta do campo, feras tremenda, dominou o elefante, aquele bicho tão grande, mas não consegue dominar uma língua, irmão, um membro tão pequenininho desse. Camarada doma o leão, mas a língua dele não, né? E ainda tem aqueles, eu vou falar,
eu vou falar, me segura, eu vou falar. Se eu estiver no culto lá, eu vou falar. Que lindo isso, é lindo, né, essa atitude de algumas pessoas desavisadas dentro da igreja. O item 3, o capítulo 3 diz assim: não podemos agir de dupla maneira. O item 3 subdivide-se, o capítulo 3 subdivide-se em item 1, bênção e maldição, 2, exemplos da natureza, 3, uma única fonte. Esse capítulo 3 é um exemplo maravilhoso para pessoas que se dizem santo na igreja, diz que é líder jovem, diz que é líder de ciclo de oração, diz que é presbítero, que é diácono, que é pastor evangelista, diz que é pastor de igreja, diz que é presbítero que dirige congregação. Esse item 3 é para esse pessoal aí, né, que diz que é tudo isso, mas estão nessa condição. O item 1, bênção e maldição. Tiago fala sobre a possibilidade de alguém usar a língua de modo ambíguo, ou seja, usar a língua para o bem e para o mal ao mesmo tempo. Ele pergunta: tem possibilidade disso acontecer? A resposta é sim. Entretanto, deve a mesma língua que expressa o amor de Deus deixar-se usar para destruir pessoas? Aí ele faz uma pergunta. Há a possibilidade da pessoa, ele usa a língua para pregar, mas também usa a língua para falar mal dos outros. Usa a língua para dizer que é crente, mas também fala mal dos outros o dia inteiro. Há possibilidade disso? Tiago diz que sim. Mas aí, tem uma pergunta aqui na revista da Escola Bíblica Dominical. Deve a mesma língua expressar o amor de Deus e destruir pessoas? Não, a resposta é não. É não. No item 2, fala sobre o exemplo da natureza. Tiago, ele questiona a possibilidade sobre, de uma mesma fonte de água, sair água doce e a água salgada. Tem condição, irmão, misturar água doce com salgada? Não. Então a resposta do item 1 e item 2, essa pessoa que está dentro da igreja, professando a palavra de Deus, mas falando mal da vida dos outros, não é crente. Ele é um engodo, um enganador na casa do Senhor. Crente que é crente, irmão, cristão que é salvo, não fala mal da vida dos outros, não murmura, não difama. Mas infelizmente é igual o nosso cantor cantou aqui no início, né? Antes era a pinguinha que atrapalhava, agora é a língua, agora a marvadinha língua atrapalha, né? Que essa música do nosso cantor convidado Ezequiel aqui possa falar na sua mente até o domingo, e tomara que você controle essa língua até o domingo aí, né? Não use a língua para falar mal do professor da Escola Bíblica Dominical, não do superintendente da Escola Bíblica Dominical, não, irmão, né? O irmão lá fez a sua lição, estudou 3, 4 dias, semana inteira para ministrar a Escola Bíblica Dominical, e você ainda vai falar mal do professor, falar mal do superintendente da Escola Bíblica Dominical. Eles são bênçãos para a tua vida, abençoa a vida dele. Se você tiver que abrir a boca, irmão, abra para abençoar. O item 3 do capítulo 3 fala uma única fonte. Diz assim: aquele que bebe da água da vida não pode fazer jorrar água para a morte. Jesus é a água da vida. Você bebeu a água da vida. Como pode você beber a água da vida e de você jorrar a água da morte? Quem bebe da água limpa do Cristo de Deus não pode ter água suja. Que tipo de água você está bebendo, irmão? Ah, pastor, eu tenho um amigo, a fonte de água dele é barrenta, mas meu amigo, eu não largo dele. Você conversa muito com ele, irmão? Sua água está sendo contaminada. Em nome de Jesus eu te dou uma recomendação, irmão. Acabe com essa amizade com fofoqueiro, falador, murmurador, difamador. Sai de perto, irmão. Essa pessoa vai contaminar a sua fonte, vai colocar barro na água viva, cristalina que Deus colocou na sua vida. Fuja dos conversadores, irmão. Se portanto você for numa casa de um irmão que diz ser seu amigo, e você chegar lá, ele é muito tagarela e fala mal da vida dos outros, irmão, saia da casa dele, bate o pó do sapato, não volte mais. Não volte mais, irmão. Não entra nesse caminho de destruição, porque essa pessoa não tem leme e não tem freio. E nós já demos o exemplo que Tiago falou do leme e do freio. Que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração,
que Ele possa abençoar a sua vida no domingo de manhã e que você possa controlar a sua língua. Você é um bom profissional, um engenheiro, um médico, um doutor, né? Trabalha na sua empresa, é uma boa mãe de família, um bom pai de família. Você conseguiu dominar tudo isso e não consegue dominar a sua língua? Se você prestou atenção nessa pré-aula, no domingo de manhã você estará preparado para compreender melhor e analisar a responsabilidade que as pessoas que são líderes na igreja têm com a sua língua. Se você esteve atento durante essa pré-aula, no domingo de manhã você estará consciente a respeito do poder destrutivo e construtor que a nossa língua tem. Se você esteve conosco nessa pré-aula, você estará pronto para compreender melhor no domingo que você deve rejeitar a possibilidade de alguém utilizar a língua de modo ambíguo. Ou seja, eu tenho um amigo, pastor, que é uma bênção de Deus, mas de vez em quando ele fala mal da vida dos outros. Ele não é de Deus, porque Deus não usa quem usa a língua de modo ambíguo para água suja e água cristalina. Que Deus os abençoe. Nós vamos ler a conclusão e estaremos encerrando mais uma pré-aula. Conclusão: uma vez Salomão disse que a boca do justo é manancial de vida, que a sua boca seja manancial de vida, e que as palavras da boca do homem são águas profundas. Tomemos o devido cuidado com a maneira como usamos a nossa língua. Cuidado, sua língua é águas profundas e é manancial de vida. Utilize ela para a vida. Que Deus assim vos abençoe e até mais uma pré-aula. Deus os abençoe.